E aí pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo trago para vocês sobre 6 curiosidades sobre o Muro de Berlim. Peço a todos que se inscrevam no canal, deem um like e compartilhem o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Roda a vinheta. O Muro de Berlim foi um dos símbolos mais marcantes da Guerra Fria. A União Soviética e a Alemanha Oriental chamaram de parede de proteção antifascista. Segundo eles, o muro era necessário para impedir que espiões ocidentais entrassem sorrateiramente em Berlim Oriental. Ao mesmo tempo, impediria os berlinenses ocidentais de viajarem a Berlim Oriental para comprar os produtos subsidiados mais baratos destinados aos berlinenses orientais. Na Alemanha Ocidental, o muro foi promovido como uma tentativa soviética de impedir que os berlinenses orientais migrassem para Berlim Ocidental. No início, os Estados Unidos pensaram que o muro era o primeiro passo da União Soviética para iniciar uma guerra contra a Alemanha Ocidental, e o presidente John Kennedy enviou mais tropas para Berlim Ocidental. Kennedy mais tarde apoiou a parede, quando percebeu que nenhuma guerra estava chegando. Ele afirmou que a parede era muito melhor do que uma guerra. Não separou a Alemanha Oriental da Ocidental. É um equívoco comum que o Muro de Berlim separou a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Isto está errado. É a pouco conhecida e frequentemente confundida fronteira alemã interior que separava a Alemanha Oriental e Ocidental. O Muro de Berlim separava apenas Berlim Ocidental de Berlim Oriental e do resto da Alemanha Oriental. Sim, é o que você está pensando. Berlim Ocidental ficava dentro da Alemanha Oriental. A geralmente ignorada fronteira interna alemã era mais elaborada do que o Muro de Berlim. Alcançou mais de 1.300 quilômetros de comprimento, mais de 8 vezes o comprimento do Muro de Berlim de 154 quilômetros. Além disso, apenas 43 quilômetros do Muro de Berlim realmente separavam Berlim Oriental de Berlim Ocidental. A maior parte do muro separava a maior parte de Berlim Ocidental do resto da Alemanha Oriental. Na verdade eram duas paredes. Ao contrário do que muitos de nós acreditamos, o Muro de Berlim não era uma parede, mas duas paredes paralelas a 100 metros de distância. No entanto, aquele que consideramos como o Muro de Berlim está mais próximo de Berlim Oriental. As obras da primeira parede foram iniciadas em 13 de agosto de 1961, enquanto a segunda parede seguia um ano depois. Entre as duas paredes ficava a Terra de Ninguém, que era chamada de Faixa da Morte. Ninguém foi autorizado a entrar na Faixa da Morte, e os invasores que tentavam fugir para Berlim Ocidental corriam o risco de levar um tiro. Os edifícios dentro da Faixa da Morte foram destruídos. Toda a área foi nivelada e preenchida com cascalho fino para revelar as pegadas de qualquer fugitivo. A faixa também foi forrada com holofotes para evitar a fuga à noite. Uma igreja situada entre as duas paredes. Dentro da Faixa da Morte, as autoridades da Alemanha Oriental e Soviética destruíram todos os edifícios, exceto a ironicamente chamada Igreja da Reconciliação. No entanto, a congregação não podia adorar no prédio porque ficava dentro de uma área restrita. A história em torno da igreja é interessante. Em Berlim Ocidental, a igreja abandonada foi promovida como um símbolo da opressão enfrentada pelos berlinenses e alemães orientais pela União Soviética. A própria igreja logo se tornou um problema para os guardas da Alemanha Oriental, porque eles precisavam contorná-la em patrulhas. Ao mesmo tempo, algumas igrejas dentro da Alemanha Oriental se tornaram asilos para oponentes do governo, então o governo precisava enviar uma mensagem a eles. Todas essas questões culminaram na decisão de destruir a igreja. A demolição começou em 22 de janeiro de 1985. Berlim Oriental alegou que era necessário aumentar a segurança, a ordem e a limpeza. No entanto, a demolição apenas complicou as questões e tornou a igreja mais popular. À medida que suas fotos circulavam pelo mundo, ele se tornou símbolo da opressão sofrida pelos alemães orientais.
Seu grafite mais famoso mostra dois presidentes se beijando. Como já mencionamos, o Muro de Berlim consistia em duas paredes paralelas. O lado mais próximo de Berlim Ocidental imediatamente se tornou um imã de grafite após sua construção. No entanto, o lado mais próximo de Berlim Oriental foi deixado em branco porque os alemães orientais foram proibidos de se aventurar perto dela. Após a queda do Muro de Berlim em 1989, vários artistas se aglomeraram no lado do Muro de Berlim Oriental para criar grafite. Uma das peças mais famosas mostra Leonid Brezhnev, o ex-líder da União Soviética, em um beijo profundo com Erich Honecker, o ex-chefe da Alemanha Oriental. O grafite é chamado de Tickets of the Art e foi pintado por Dmitry Vrbel, da União Soviética. Ele escreveu a legenda: "Deus me ajude a sobreviver a este caso de amor mortal." A imagem era a recriação de uma foto tirada em 1979, quando os dois líderes se beijaram para comemorar o aniversário de 30 anos da formação da Alemanha Oriental. Esse beijo fraterno era na verdade comum entre membros de estados comunistas. Há uma piada que Brezhnev disse de Honecker depois do beijo: "Como político, uma besteira. Mas que bom beijador." Mais de 6.000 cães de guarda patrulhavam a Faixa da Morte. A Faixa da Morte, o espaço entre as duas paredes paralelas do Muro de Berlim, foi chamada assim por um bom motivo. Foi fortemente protegido com medidas elaboradas, incluindo milhares de animais ferozes chamados cães de parede, para impedir qualquer fuga. O pastor alemão foi o cão escolhido, embora outras raças como o Rottweiler, o dog alemão e o grifo também tenham sido usados. Ninguém sabe quantos cães estavam lá. Alguns relatos mencionam 6.000, enquanto outros chegam a 10.000. Os cães não vagavam livremente dentro da pista. Em vez disso, cada animal era amarrado a uma corrente de 5 metros de comprimento, que o permitia correr em qualquer direção. A corrente estava presa a um cabo de 100 metros de comprimento, que só permitia que o cão corresse paralelo à parede. Dessa forma, os cães permaneceriam na frente e impediriam um fugitivo até que os guardas chegassem. Após a queda do Muro de Berlim, os cães foram colocados para adoção na Alemanha Oriental e Ocidental. No entanto, os alemães ocidentais estavam céticos sobre a adoção dos cães, pois a mídia já os havia promovido como bestas perigosas que poderiam fazer um homem em pedaços. Ainda divide a Alemanha hoje. A divisão da Alemanha e de Berlim foi mais do que apenas a construção de muros. Era uma ideologia e seus efeitos ainda podem ser sentidos hoje. Por um lado, a Alemanha Ocidental era capitalista, enquanto a Alemanha Oriental era comunista. Isso por si só afetou a política de cada país, como eram administrados e quão bem-sucedidos eram. Hoje, o leste da Alemanha tem um salário médio mais baixo do que o oeste da Alemanha. Como muitas fábricas no leste da Alemanha não puderam competir com suas congêneres ocidentais após a queda do muro, elas simplesmente fecharam. Isso deixou a Alemanha Ocidental com a maioria das indústrias, que tiveram de aumentar os salários para atrair trabalhadores talentosos. Os alemães orientais também têm fazendas maiores e são mais propensos a serem vacinados contra a gripe e a dormir em barracas em acampamentos. Em contraste, os alemães ocidentais têm mais probabilidade de dormir em reboques. Isso porque os alemães ocidentais tinham mais renda disponível e podiam pagar certos luxos que os alemães orientais não podiam. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e ativem o sininho para não perderem nenhuma notificação. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.